sou a Raquel Pipoca Musical e hoje eu vou mostrar 10 novidades da Dark Side Books para 2016. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada um desses lançamentos que vem principalmente no primeiro semestre. Então não vou falar de Frankenstein, não vou falar de Poe nem Lovecraft, porque são lançamentos que estão confirmados, mas só para o segundo semestre. A Dark Side lançou o primeiro livro do Andrew Piper no ano passado, o Demonologista, que entrou aí na lista de mais vendidos de 2015. Os Condenados aborda as conexões de amor e ódio entre irmãos gêmeos em uma história sobrenatural que foi desencadeada por uma fatalidade. Depois de quase morrer em um incêndio que tirou a vida da irmã gêmea, Danica, a protagonista dessa história, escreve um livro a respeito dessa experiência dele de vida e morte. Só que com o tempo algumas coisas esquisitas começam a acontecer e ele percebe que a conexão com a irmã dele nunca foi interrompida. Tudo na obra do Andrew Piper está conectado, assim como a relação do Danny e da Ashley nunca foi perdida. Os Condenados mostra que bem e mal caminham na Terra lado a lado. É um thriller psicológico de um autor que foi muito elogiado pelo Stephen King e o livro chega em julho nas livrarias. Continuando a conversa com o outro lado, tem também Bem-vindo à Casa dos Espíritos, do Christopher Berman. É um autor de literatura fantástica bastante premiado e reconhecido lá fora, e nesse romance ele conta a história de um bruxo decadente do Mississippi que tem o poder de falar com os mortos através de fitas de vídeo, mas também lida com problemas mundanos como alcoolismo e depressão. A certeza de que existe um outro lado faz com que ele despreze o verdadeiro sentido da vida aqui na Terra. O livro mistura antigas fábulas com uma narrativa mais moderna, sempre respeitando as histórias que são passadas através das gerações. Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, é uma das grandes apostas da Dark Side para 2016. Foi eleito o livro Young Adult do ano e adotado em mais de 80 colégios pelo mundo inteiro. É um romance que pretende aproximar pais e filhos e fala sobre a dificuldade de você crescer em um ambiente que nem sempre está muito feliz com a sua presença. Jack Baker é um garoto que perdeu a mãe e vai estudar em um internato. E lá ele conhece o Ernie, que é um garoto com autismo, muito fechado no próprio mundo dele. E aí no período de férias do colégio, todo mundo vai para casa para passar os feriados com os pais, menos eles ficam lá no colégio abandonados pelos pais deles e resolvem ir numa grande aventura pelo estado do Maine. O mesmo Maine que está sempre presente nas histórias do Stephen King, e isso até faz lembrar que ele já foi criança um dia. Nessa jornada eles encontram alguns seres mágicos que fazem com que eles aprendam a lidar com a solidão e entender o sentido da perda na nossa vida. O Early tem uma verdadeira paixão por música e ele até monta uma playlist para essa aventura dos dois, e ele é muito metódico, então ele tem músicas e artistas específicos para cada dia da semana. Nas segundas-feiras tem Louis Armstrong, nas quartas-feiras tem Frank Sinatra, nas sextas-feiras é Glenn Miller, nos domingos é Mozart e para todos os dias de chuva tem Billie Holiday. O livro foi indicado a uma dezena de prêmios e apareceu em várias listas de favoritos dos leitores no ano passado. Agora chegou a hora de falar sobre como nasce um serial killer. Publicado nos anos 50 por William March e elogiado até mesmo por Hemingway, Menina Má é violento, polêmico e assustador. A malvada do título é Rhoda, uma garotinha de 8 anos com carinha de anjo, e essa percepção muda quando a mãe dela nota que tem um outro lado dessa carinha de anjo bonequinha aqui, ó. Dark Side desenterrou mais um clássico que influenciou livros, filmes, muita coisa da cultura pop, até mesmo personagens como Chuck, Annabelle, Macaulay Culkin, um anjo malvado, Samara, Dexter, a órfã, etc. O livro foi adaptado para o cinema, até foi indicado a 4 Oscars na época, e deve chegar no mês de maio por aqui. Continuando no universo sombrio das mentes psicopatas, a Dark Side traz um livro que ninguém teve coragem de publicar no Brasil. Fábrica de Vespas é uma obra única, extremamente violenta e muito visceral. Foi publicado pela primeira vez nos anos 80 e é um dos 100 romances mais importantes do século XX. A história é narrada por Frank, um adolescente aí de 16 anos que mora numa ilha com o pai dele é bastante excêntrico, e para aliviar essas angústias, o Frank começa a cometer pequenos atos de violência. Ele tem pouco contato com o mundo exterior, tem só um único amigo na ilha inteira, e ele está em busca da própria identidade, mas para encontrar ela ele precisa ainda de algumas vítimas. É um livro que evoca tanto O Senhor das Moscas, como também Precisamos Falar sobre Kevin, e mostra como a mente de um psicopata pode ser bastante perturbadora. Outra aposta é um menino que desenhava monstros, do Keith Donahoe. Quem também apostou nele foi o James Wan, que é diretor dos Jogos Mortais e Invocação do Mal. Deve ter um filme pra sair por aí finalzinho de 2016, começo de 2017. O protagonista é o Jack, um garoto de 10 anos com síndrome de Asperger. Ele quase morreu afogado alguns anos atrás, agora ele só sai de casa mesmo pra ir no médico. Passa dias e noites desenhando vários monstros que habitam a cabeça dele, e dentro de uma família emocionalmente destruída, os monstros dele vão ficando cada vez mais reais, até de forma literal. Na superfície é um livro sobre pais lidando com a condição do filho, mas também é uma história sobre monstros, fantasmas e um passado bastante bizarro que assombra a ilha em que eles moram. O clima do livro lembra um pouco as histórias clássicas de terror japonesas e deve chegar por aí em outubro, no mês das crianças.
Grande surpresa do ano, com pré-venda já meio programada para Páscoa, afinal de contas tem um coelho na capa. Esse livro do Donnie Darko apresenta o roteiro do filme na íntegra, escrito pelo Richard Kelly, também tem um prefácio escrito pelo Jake Gyllenhaal, que é o aço principal do filme. Mas não é só o roteiro, vocês também vão encontrar uma entrevista bastante completa com o Richard Kelly, falando sobre todos os segredos de produção do filme, um debate bem completo sobre os significados das várias linhas temporais do filme também. E o mais legal é que tem trechos do livro da Vovó Morte, que é o livro que o Donnie lê pra tentar entender tudo que tá acontecendo. Vocês lembram daquela senhorinha, velhinha que aparece no filme? Também é legal ver como o Richard Kelly já tinha planejado as músicas que fazem parte do filme, porque as letras delas acabam se costurando com a história e ajudam a contar a história do Donnie Darko. Mais um livro especial pra quem é fã de cinema, A Hora do Pesadelo, Arquivos de Elm Street. Foi escrito pelo Robert Englund, que é o cara que deu vida ao Fred Krueger no cinema. O livro conta em primeira pessoa a trajetória do homem por trás do monstro mais temido e adorado, talvez, de Hollywood. O Robert conta todo o processo de produção do filme, curiosidades de bastidores, tem inúmeras fotos, muitas delas inéditas, e o livro faz parte da coleção Dissecando, que também trouxe aí Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead e outros livros sobre bastidores de filmes de terror pra vocês. Agora vamos falar de Hitchcock, porque não satisfeito em esconder a edição de Psicose das pessoas, o Hitchcock também tentou ocultar o verdadeiro autor de mais uma de suas grandes obras do cinema. Os Pássaros, do Frank Baker, foi lançado em 1936 e conta a mesma história do filme do Hitchcock, que foi lançado lá em 73. O Hitchcock deu os créditos para Daphne du Maurier, que também era filha ou parente, alguma coisa assim, do ex-editor do Frank Baker. Fica então no ar se a questão toda foi plágio ou se foi coincidência, mas a Daphne teve acesso à obra do Frank Baker durante o processo de edição e por acaso escreveu um conto com muitas semelhanças a essa obra que foi, teoricamente, o que deu origem ao filme do Hitchcock. Mas esse livro é considerado por muitos a inspiração original do filme. Em 2016 vai completar 80 anos e é uma das mais originais obras de ficção especulativa já feitas. Não sei se vocês sabem, mas Clive Barker é 100% Darkseid e a editora vai trazer outros livros dele aí pelos próximos anos. Mas o lançamento mais próximo da gente é Evangelho de Sangue, que fecha a história dos Cenobitas, e quem conduz a história é um personagem bastante conhecido de outras obras do Clive Barker. É o Harry Damour. Ele é um detetive e ele ajuda a desvendar esses segredos dos seres bizarros, mágicos, o que seja. O mais legal é que o Clive conecta a mitologia de Hellraiser com o inferno bíblico e cria uma obra sangrenta, bastante brutal também, que com certeza vai arrebatar o coração de muitos leitores já fãs do Clive Barker. Essas foram só 10 das grandes novidades que a Darkseid vai trazer em 2016. Vale lembrar que livros como Frankenstein, os livros do Poe, do Lovecraft, tá tudo confirmado, só que pro segundo semestre. Também vai ter a continuação de The Game, Ciclo das Trevas, A Guerra da Rainha Vermelha, tá tudo planejado pra sair esse ano. O último que eu queria mostrar pra vocês, na verdade, foi tema do último vídeo, 5 motivos para ler Confissões do Crematório. Essa é a capa final do livro. E eu adorei, é muito, muito legal. E atrás vocês podem ver a lombada como vai ficar, tem aquela lateral vermelha no corte. E aproveitando também para dar uma informação extra, o livro Confissões do Crematório vai virar série confirmada já pela Fox em 2017. Eu vou deixar um link do post da Publish News aqui embaixo para vocês acessarem e verem todos os livros que foram anunciados no evento. Mas esses aqui são os livros inéditos que a editora ainda não tinha comentado em nenhuma rede social e que foi anunciado pela primeira vez aqui através dessas imagens. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário pra gente continuar se falando e eu vejo vocês no próximo vídeo.